quando você tem uma decisão flagrantemente inconstitucional, mas mais do que isso, né, uma decisão autoritária e abusiva, e os demais ministros votam junto com Alexandre de Moraes, você contamina o plenário como um todo, praticamente, do Supremo Tribunal Federal, porque não foi uma decisão abusiva, são várias ao longo dos últimos 4, 5 anos. Então, a gente está com um problema muito mais sério do que os senadores, alguns senadores de oposição, alguns senadores da base governista também, acho que conseguem mapear. Ou você vê que eles têm essa inteligência e optam por não enfrentar o Supremo Tribunal Federal? Então, Marco, quando os outros ministros subscrevem as decisões daquele ministro que está tendo protagonismo, que no caso é Alexandre de Moraes, eles não se tornam apenas colaboracionistas do regime, eles se tornam verdadeiros autores, eles são parte autora, eles só não são os protagonistas, eles não são as pessoas que aparecem mais, mas eles são partes autoras do abuso. Então, a partir do momento que você também tem um Senado Federal que prevarica na sua função institucional de afastar as peças defeituosas do sistema, você tem também um Senado prevaricador. E esta prevaricação está levando o Brasil ao fundo do poço. Então, a gente pode, inclusive, podemos até discutir, eu estou pensando, inclusive, em fazer realmente escrever um livro, um artigo sobre essa tese jurídica, de que tudo não é apenas um mero colaboracionismo para o regime, mas sim quem vai poder ser considerado como parte autora do atual regime, para futuramente, assim como no Tribunal de Nuremberg, ser responsabilizado. Porque você não tenha dúvidas, nem que seja daqui a uma década ou duas, este período sombrio da história brasileira vai vir à tona. Porque tem um livro chamado Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin, do filósofo Eric Voegelin, e ele fala o seguinte, que mesmo uma década depois do final do nacionalsocialismo na Alemanha, ele circulou as universidades, circulou as bibliotecas e não viu muita coisa escrita sobre os horrores daquele regime. Os juristas se calaram. Só que o que aconteceu 30 anos depois? Aquilo ali eclodiu, não tinha mais como segurar aquela informação, não tinha como segurar aquilo que todo mundo viu que aconteceu. Então, isso vai acontecer com o Brasil mais cedo ou mais tarde. E quem foi colaboracionista, ou mesmo parte autora do regime, vai ter muito o que se explicar. Então, os outros 10 ministros do STF, eles são efetivamente parte autora na medida em que eles endossaram com as suas próprias decisões aquilo que o ministro protagonista está fazendo. E o Senado Federal, aí vai vir uma dúvida. Se o atual presidente do Senado e o anterior também, eles são apenas colaboracionistas na medida que eles prevaricaram, ou se eles também são parte autora do abuso de autoridade e dos delitos que estão sendo cometidos nessa nossa era.